O vento cortava as planícies da Ásia Central. Não havia cidades, não havia muralhas, apenas horizonte. Durante séculos, tribos nômades vagaram por aquelas terras, guiando seus rebanhos, sobrevivendo entre invernos brutais e guerras constantes. Nada ali sugeria que aquele lugar mudaria o mundo. Mas mudaria. Sem aviso, sem anúncio, sem que os grandes impérios percebessem, uma força estava nascendo. E quando ela se movesse, não seriam apenas fronteiras que cairiam, seria o próprio equilíbrio da Terra. Antes de existir um império, existia a divisão. Clãs espalhados por territórios imensos, unidos apenas pela necessidade de sobreviver. Alianças quebravam com facilidade. Vinganças atravessavam gerações. A guerra não era exceção, era rotina. Foi nesse cenário que nasceu Gengis Khan, ainda conhecido como Temujin. Sem proteção, sem poder, sem destino aparente. Seu pai foi morto, sua família abandonada. E nas estepes, ser abandonado era o mesmo que desaparecer. Mas Temujin não desapareceu. Ele observou e entendeu algo que ninguém antes havia conseguido transformar em poder. Enquanto as tribos lutassem entre si, elas seriam fracas. Não houve anúncio, não houve coroação imediata, houve movimento. Lento no início, quase invisível. Temujin começou a reunir aliados, homens sem status, guerreiros sem nome. Ele não escolhia pela linhagem, escolhia pela lealdade. E isso mudou tudo. Pela primeira vez, a força não vinha do sangue, vinha da confiança. Em 1206, diante de milhares de guerreiros, um novo nome foi proclamado: Gengis Khan. Naquele momento, as estepes deixaram de ser fragmentadas e se tornaram uma única força. Os exércitos não eram apenas numerosos, eram organizados. Grupos de 10, de 100, de 1000. Cada homem sabia seu lugar, cada comandante sabia sua função. Disciplina, em um povo que antes vivia no caos. Mas havia algo ainda mais poderoso: velocidade. Cada guerreiro carregava múltiplos cavalos. Podiam atravessar distâncias impossíveis. Enquanto impérios marchavam, eles surgiam e desapareciam, como uma tempestade. Quando avançaram além das estepes, foram subestimados. Mais uma tribo, mais um ataque de fronteira. Foi o erro. O primeiro grande alvo foi o Khwarezmian Empire. Rico, organizado, confiante, até o momento em que executaram mensageiros mongóis. Aquilo não era apenas um insulto, era guerra. E a resposta veio, de todos os lados. Cidades cercadas, rotas cortadas, exércitos isolados. Uma a uma, elas caíram. Cidades como Samarcanda e Bukhara não eram apenas centros urbanos, eram símbolos de riqueza, de cultura, de poder, e desapareceram. Não lentamente, mas de forma abrupta. Quando os mongóis passavam, eles não apenas venciam, eles apagavam estruturas inteiras e deixavam algo para trás. Silêncio. Com a queda das cidades veio o vazio. Campos abandonados, sistemas agrícolas destruídos, populações desaparecidas. E quando o ser humano recua, a natureza avança. Lentamente no início, depois, inevitavelmente. Florestas começaram a crescer. Terras cultivadas por séculos foram retomadas. Sem testemunhas, sem registros, mas sem impacto. Mesmo após a morte de Gengis Khan, a expansão continuou, mais rápida, mais ampla. Do leste da Ásia até a Europa. O Império Mongol se formava. Nunca antes uma única força controlou tanta terra. E nunca antes a conexão entre continentes foi tão intensa. Rotas comerciais voltaram a existir. Mercadores cruzavam continentes. Ideias viajavam. Tecnologias se espalhavam. Mas não apenas isso. Doenças também.
O mundo estava mais conectado do que jamais esteve. Por trás da expansão havia perda. Populações inteiras desapareceram, e com elas, o equilíbrio humano das paisagens. A Terra começou a mudar, não por escolha, mas por consequência. Séculos depois, pesquisadores perceberam algo inesperado. As florestas que cresceram após essas destruições absorveram carbono, em escala massiva. Um império construído pela guerra havia alterado o clima. Sem intenção, sem consciência, mas de forma real. Não houve anúncio, nenhum decreto sobre o impacto ambiental, nenhuma consciência global. Mas tudo já estava acontecendo. Nas cidades destruídas, nos campos abandonados, nas florestas que voltavam a crescer. A história lembra impérios por suas conquistas, mas, às vezes, o maior impacto não está nas batalhas, está no que acontece depois delas. As batalhas ficaram no passado. Os impérios mudaram. Os mapas foram redesenhados. Mas a Terra ainda carregava as marcas. Florestas onde antes havia cidades. Campos vazios onde antes havia vida. O impacto não terminou com o fim das conquistas. Ele continuou, em silêncio. A história lembra nomes, reis, guerras, impérios, mas nem sempre lembra as consequências. O que começou nas estepes com Gengis Khan não terminou nos campos de batalha, terminou no equilíbrio do próprio planeta. E talvez essa seja a parte mais poderosa dessa história, porque mostra algo simples. O ser humano constrói impérios, mas é a Terra que decide o que permanece.